falando em prisão, né, o detento, há de se lembrar, o detento Alexandre Nardoni, condenado a 30 anos de prisão pela morte cruel, macabra da filha Isabela Nardoni, caso que chocou o Brasil, recebeu autorização da Justiça para passar não só Natal, mas como Réveillon e férias numa mansão da família no Guarujá. Olha que beleza, no litoral de São Paulo, evidentemente. Claro que o Nardoni deixou a prisão de Tremembé, o famoso presídio dos famosos, né, como é apelidado, isso tudo em maio, quando começou a cumprir a pena em regime aberto e, pelo visto, vai ter direito a peru, chester, premium, panetone, rabanada e também ali praias ali, perna esticada na praia. Minha cara de Jéssica Peixoto. Me faltam palavras para dizer o quão nojento é uma situação como essa. Esse cara matou a filha, condenou uma mãe, Ana Carolina Oliveira, a sofrer a ausência da filha o resto da vida, a família, aqueles que amavam a Isabela, pequena Isabela, ele matou a própria filha. E hoje ele está livre para ir, de fato, menos de 20 anos depois, eu acho que foram cerca de 16 anos do incidente, ele já está aí aproveitando o litoral paulista no final do ano. Assim, eu não entendo um país que acha isso normal. Eu não entendo como isso pode ser normalizado. Eu acho lamentável que ele não pague direito o crime que cometeu. No mínimo, isso aí é um caso que, no mínimo, para mim, André, é 50 anos sofrendo na cadeia. É um absurdo um caso desse. É revoltante. E uma das justificativas é para ele ter um bom convívio com os filhos. Pelo amor de Deus. É brincadeira. É muito triste mesmo ver uma situação dessa. E, mais uma vez, impunidade. Impunidade. Esse sujeito está impune do crime que cometeu. Sabe quem concorda com a Jess, além de, eu imagino, a esmagadora maioria da nossa audiência? O Ministério Público. Claro que assim que ele foi liberado, quando foi concedido esse benefício, a remissão e a progressão de regime, simplesmente declarou que ele é um criminoso, abre aspas, tá? Criminoso, atroz, cruel e desumano. Então, botar um sujeito desse aí de volta aí no convívio é uma desgraça completa, não é isso, Mota? A questão aqui é que no Brasil a justiça se separou da moral. No sistema de justiça criminal do Brasil, a vítima não vale nada. A vítima não tem nem o direito de falar na audiência de custódia. O sujeito é preso em flagrante, assaltando, esfaqueando, estuprando. No dia seguinte, ele é ouvido pelo juiz e o que interessa é o bem-estar do criminoso. A vítima não tem voz. Todas as democracias têm ou uma prisão por muito tempo, ou prisão perpétua, ou pena de morte. O Brasil não tem, porque os legisladores e os juristas brasileiros decidiram que, independente do crime que comete, qualquer criminoso brasileiro tem recuperação e pode ser ressocializado. Isso não é verdade. Há criminosos que cometem determinados crimes, que por causa desses crimes deveriam ser isolados da sociedade pelo resto da vida. Eu não acredito em pena de morte, porque não acho que se deve dar ao Estado esse poder. Mas prisão perpétua não tem sombra de dúvida. Pai que mata filho, filha que mata pai, se não é aí que a gente traça uma linha e diz, daqui a gente não passa, onde vai ser? Eu acho que, sinceramente, aqui, pessoal, o que nos restou é acreditar na justiça divina, porque a justiça dos homens, nesse caso, claramente falhou por completo. E o luto eterno fica principalmente com a Ana Carolina Oliveira, a recém-eleita vereadora aqui pelo município de São Paulo, né, PP segunda mais bem votada, e que está, enfim, talvez buscando agora no serviço público, de alguma forma, ter uma redenção, ou tentar, de alguma maneira, deixar um bom exemplo para honrar a memória da filha. O que você acha? Marinho, eu vou defender o Estado Democrático de Direito, nesse caso específico, não é? Claro que causa revolta você ver um assassino de criança tá livre, né, depois de cumprir um pouquinho mais da metade da pena que foi imposta a ele. Claro que causa revolta você ver, por exemplo, ele morando no mesmo bairro da Ana Carolina, né, que vai ter que supostamente contar ele algumas vezes. Claro que isso causa revolta. Mas a lei no Brasil, né, permite esse tipo de expediente. É bom lembrar, por exemplo, que o Nardoni está cumprindo o regime aberto desde abril desse ano, né? Ou seja, desde maio desse ano. Ou seja, ele pode, né, cumprir a pena em casa e sair para trabalhar todo dia. Ou seja, não tem nenhuma lógica sobre esse aspecto ele não poder passar o Natal, o fim de semana,
com a família no litoral de São Paulo, né? Com as garantias, com o salvo-conduto necessário. Mas eu concordo com o que foi colocado aqui. Mas a gente tem que discutir penalização mais grave, tem que discutir não progressão de regime para crime dessa natureza. E qual a forma de fazer isso? Por meio do legislativo. Por meio do legislativo. O judiciário, nesse caso, felizmente, cumpriu a lei que o legislativo fez. Então não dá para a gente também querer que o judiciário tenha decisão fora da lei, fora do Estado Democrático de Direito. Causa revolta, mas a revolta maior, no meu modo de ver, seria se o judiciário não observasse o princípio da legalidade e o Estado Democrático de Direito. Dá para, enfim, chega a ser previsível, mas não estou emitindo juízo de valor aqui, mas, enfim, é a tua posição. Tem muita gente que segue essa linha, mas é difícil, nesse caso, inflamando ódios e paixões, é difícil ter qualquer respeito a esse tal princípio da legalidade. Não é isso? O ponto é que a discussão correta é que a lei precisa ser modificada nesse caso. Isso é claro. Quando a justiça não cumpre o que está na lei, nós criticamos adequadamente. Porque o papel do juiz deveria ser sempre dizer o que a lei é, não o que a lei deveria ser. O que a lei deveria ser é uma discussão política, que deve se dar no legislativo. Então, eu concordo totalmente com o sentimento e acho que já passou da hora do nosso legislativo trabalhar a sério e modificar as leis que regem o nosso sistema de justiça criminal. Quantas vezes nós vamos ter que falar dos problemas de progressão de regime, dos problemas do processo penal no Brasil, que precisam ser transformados para que a gente tenha uma justiça que seja de fato eficiente e que entregue ao povo brasileiro justiça.